Bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Hoje nosso foco é a Blau Farmacêutica. Vamos dar uma olhada nos pontos principais da apresentação institucional deles, a de 2025, né? A ideia é destilar o que é mais importante ali. Entender onde a empresa está, os pontos fortes, desafios e o que esperar para o futuro. Olá, é sempre bom, né, analisar essas apresentações, mas com aquele olhar atento para o aviso legal. A própria Blau destaca, logo no início, as incertezas, né? Previsões são previsões. Competição, regulação, mercado, tudo isso pode impactar. É bom ter em mente. Com certeza. É um ponto fundamental. Bom, começando pelo perfil, a Blau se apresenta como pioneira em biotecnologia aqui no Brasil e líder no segmento hospitalar. A receita líquida em 2024 foi de 1 bilhão e 750 milhões de reais. Isso dá um crescimento de 28% sobre o 2023. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi o crescimento de 6 vezes. 6 vezes nos últimos 10 anos. É bastante coisa. O foco deles claramente são os produtos biológicos e ter 5 fábricas aqui no Brasil parece ser um diferencial e tanto. Sim, essa capacidade produtiva local é, eu diria, fundamental. E a gente observa uma mudança estratégica, assim, bem clara no mix de receita na última década. O mercado privado ganhou muito mais tração desde 2019, sabe? E ter essa produção local robusta dá uma vantagem competitiva. Custo, agilidade, frente aos importados, principalmente. Faz todo sentido. E se a gente for olhar os pontos fortes, o que mais salta aos olhos? A liderança no mercado hospitalar é inegável. Eles têm um portfólio bem amplo, né? Mais de 100 moléculas, cobre onco-hemato, especialidades, varejo, até estética e plasma. Parece que essa combinação de portfólio completo com produção local é a chave da competitividade deles, né? Tanto contra as nacionais quanto as multinacionais. Exatamente. E o posicionamento em biosimilares, que são, tipo, versões mais acessíveis de biológicos complexos, e também em genéricos de alta complexidade. É muito estratégico. Permite oferecer acesso, mais gente podendo usar, sem abrir mão da qualidade. E além disso, o mercado ajuda, né? População envelhecendo, patentes importantes caindo, mais gente tendo acesso à saúde do Brasil. Tudo isso, assim, sopra a favor da estratégia da Blau. O cenário parece bom, mas quais são os pontos de atenção, os desafios, além daqueles riscos gerais que você mencionou no começo? A própria empresa sinaliza que os investimentos recentes, que foram pesados, ainda estão maturando. Isso deu uma impactada no ROCI, o retorno sobre capital investido, em 2024, embora eles esperem recuperação. E a gente viu também os impactos pontuais ali no setor público e no segmento de varejo, estética e plasma nos resultados agora do início de 2025. E o sucesso lá na frente depende muito, muito mesmo, da execução dos grandes projetos, aqueles transformacionais. A gente está falando da nova fábrica em Pernambuco, que é um investimento gigante, a entrada no mercado de MABs, os anticorpos monoclonais, que é super complexo, e a verticalização da produção, quer dizer, fazer mais coisas internamente, como os próprios IFAs, os ingredientes farmacêuticos. E ainda tem a integração da Prótea, de plasma. Essa expansão internacional via Prótea adiciona uma camada a mais de complexidade. E de risco também, claro. As prioridades parecem bem definidas, né? Primeiro, MABs, mirando um mercado que eles estimam em 6 bilhões de reais. É dinheiro. Segundo, verticalização, produzir IFAs, integrar a Prótea com plasma. Terceiro, aumentar a capacidade lá com a fábrica de Pernambuco. E quarto, a expansão internacional, América Latina, Estados Unidos, Europa. Olha, o que é fascinante aqui é essa ambição, sabe? Transformar uma empresa com base forte no Brasil num player global. O projeto de Pernambuco é chave para eficiência, para custo e ainda tem os incentivos fiscais, né? Ajuda bastante. Os MABs são a grande aposta em inovação e receita futura, mas, claro, depende de aprovação regulatória, de como vão competir quando as patentes dos originais caírem. E a Prótea, bem, ela abre a porta para o mercado global de plasma, que é muito interessante. E como essa estratégia toda ambiciosa se refletiu nos números mais recentes, no primeiro trimestre de 2025. A receita líquida cresceu 4% sobre o ano anterior,
mas o lucro líquido recorrente, olha só, saltou 50%. E a margem bruta melhorou bastante também, 6,8 pontos percentuais. Isso mesmo com o CAPEX, os investimentos, subindo 55%. Como é que a gente lê isso? É, esses números do trimestre mostram, eu diria, resiliência. O lucro crescendo forte, mesmo com investimento alto e alguns desafios ali na receita, é um bom sinal. Indica um foco claro na estratégia de longo prazo. E a melhora da margem bruta, especialmente, sugere que os esforços para aumentar a eficiência operacional talvez já estejam começando a dar resultado, sabe? Apesar desse ciclo pesado de investimento. Bom, resumindo então, a Blau se mostra uma líder farmacêutica aqui no Brasil, já consolidada, tem um histórico de crescimento bem forte e uma estratégia para o futuro que é bastante ambiciosa, focada em biotecnologia avançada, controle da cadeia produtiva e expansão global. Os maiores desafios, pelo visto, estão na execução. Executar esses projetos complexos e esperar o tempo de maturação dos grandes investimentos para gerarem o retorno esperado. Exato. E isso deixa a gente com uma questão no ar, né? Para pensar, com investimentos tão pesados, tanto em capacidade local e inovação Pernambuco, MABS, quanto na expansão global via plasma, com a Protia, onde será que vai estar o principal motor de crescimento e de valor da Blau nos próximos anos? Será que é na otimização aqui do mercado brasileiro, que eles já dominam, em parte? Ou será que é no sucesso dessa aventura internacional? Fica a pergunta. Excelente ponto. Para continuar recebendo explorações como esta, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima!